Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos. Hoje vamos dar continuidade às aulas de filosofia com o tema pré-socráticos, especificamente a escola de Mileto. Vimos anteriormente que os pré-socráticos são os primeiros filósofos que dão início à linguagem filosófica, ao pensamento filosófico. O que diferenciariam eles, isto é, o conhecimento filosófico, do conhecimento que existia anteriormente, isto é, do conhecimento mitológico? O conhecimento mitológico parte de uma narrativa baseada num sobrenatural, num conhecimento inquestionável. Já a linguagem filosófica passa dessa linguagem mitológica, isto é, de uma cosmogonia para uma cosmologia, uma explicação racional sobre a origem das coisas do mundo. As perguntas mais frequentes que podemos colocar, que foram feitas por esses pré-socráticos, que podemos indicar para vocês, é sobre o que é o cosmos? O cosmos existe, primeiramente? Desde quando ele existe? Como a física é ordenada? Quais os elementos fundamentais dessa física? Qual arqué que domina ou originou toda a física? Isto é, qual o princípio originário? Lembrando que a discussão que estamos fazendo aqui parte da carência de uma justificação racional que os mitos não trariam, e as escolas pré-socráticas buscam exatamente essas explicações naturalistas, isso é, toda essa dinâmica do cosmos, dessa física, numa ordem racional e explicativa. Importante aqui, gente, nós percebemos também que o que nós temos desses pré-socráticos é pouca coisa de original que nós encontramos deles mesmos. Quase sempre são pequenos fragmentos e, além disso, são apenas doxografias, isto é, comentários de outros filósofos ou historiadores que dizem respeito a eles. Mesmo assim, nós conseguimos ter uma visão bem ampla sobre a diferença de cada escola pré-socrática, como eles se organizaram para dar fundamento a todo o pensamento filosófico e todo o pensamento ocidental. Vamos então para a escola de Mileto, que é o tema principal, é o tema da nossa aula de hoje. A escola de Mileto, considerada a primeira escola filosófica, ela buscava respostas, como foi dito, para essa organização da física. Interessante tratar aqui que a escola de Mileto parte de três principais filósofos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Todos eles têm um ponto em comum que diferencia de alguns outros pré-socráticos. Qual seria esse ponto? São monistas. Monismo é uma concepção que busca uma substância única, uma causa, um princípio que deveria ser utilizado para explicar todas as coisas do cosmos. Isto é, os filósofos de Mileto partem de um princípio, como todos os outros, de uma arqué, mas uma arqué que não é plural, uma arqué que é unitária. A partir desse elemento, dessa arqué, desse princípio único que dá origem ao movimento ou a toda a dinâmica, a toda essa estrutura plural da física. Podemos observar, tá, no nosso mapa aí que vocês estão vendo, que Mileto fica localizada na região da Jônia. A Jônia está no território do Vasto da Grécia Antiga, mais especificamente na Ásia Menor, na parte ocidental da Ásia Menor. Muito cuidado aí, meninos, para nós não confundirmos Mileto com algumas outras cidades, estados também presentes da Jônia, como nós podemos ver nesse nosso próximo mapa. Tá? Percebemos aí várias cidades, estados, com seus vários e determinados específicos filósofos. Mileto diz sobre Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Não confundir com Heráclito, que está um pouco acima, nem Pitágoras, localizado na ilha de Samos. Então vamos lá. Tales de Mileto é nosso primeiro filósofo a ser trabalhado, fundador da escola de Mileto. Ele dá início a toda essa investigação racional sobre a origem do universo. O que traz Tales de novo? Nada mais, nada menos que uma passagem, uma nova explicação sobre a origem de todo o universo, de toda a física. Mesmo, gente, é importante nós não confundirmos que Tales parte de uma explicação racional, sim, mas, hora ou outra, ele trata alguns elementos divinizados. Não elementos sobrenaturais, mas elementos
naturais e presentes na física. Isto é, ele traz um conhecimento sobre a origem do mundo, numa linguagem racional, mas muitas vezes ele coloca o divino dentro do natural, como nós podemos perceber em alguns pontos que vamos falar. Primeiro, ele não foi apenas um simples filósofo, mas foi um divulgador principalmente da geometria. Não que criou a geometria, mas construiu os primeiros postulados, primeiramente por uma experiência que ele teve no Oriente, e a partir daí ele conseguiu criar diversas teorias, como, por exemplo, medir a altura de determinados objetos pela sua sombra e também prever alguns eclipses, como o eclipse lunar e eclipse solar, que disse que ele conseguiu prever um eclipse em maio de 585 a.C. Mas, partindo da sua filosofia de maneira pura, Tales de Mileto trata como arqué a água. Ele diz que existe um elemento principal, um elemento inicial que dá origem a todos os outros. Esse princípio seria um princípio da umidade, ou um princípio líquido, nesse sentido que tomamos a arqué de Tales. Isto é, Tales parte de um movimento, de um ciclo, onde a água se torna vapor, chuva, mar e terra. Isto é, para ele, um princípio líquido, considerado unitário, seria a fonte e o fim, um substrato de todas as coisas e seres individuais e múltiplos. Então, esse princípio universal, tratado por Tales, seria o que anima todas as coisas do mundo. Seria a arqué de todas as coisas. Então, para Tales, tudo é água e, por consequência, a terra está sobre a água. O importante aqui é percebermos que Tales já sai de uma linguagem sobrenatural para uma linguagem natural, onde toda a explicação sobre a origem do mundo é baseada numa causa e efeito a partir de ciclos naturais, onde a água seria o princípio unitário que dá origem a toda a multiplicidade da física. Entendendo a água como um princípio da umidade, um princípio líquido que estaria presente em todos os lugares e em todas as coisas, animando tudo que existe aí no mundo. Importante notar, aluno, que não é uma simples reflexão que a água está presente em tudo. Até então, não existia nenhuma explicação sobre a origem do mundo, onde não havia dado aí um elemento sobrenatural, como nas linguagens mitológicas. Tales foi nada mais, nada menos que o primeiro cientista, o primeiro a dar esse passo adiante, a sair de uma linguagem baseada no sobrenatural, em algo inquestionável, para uma investigação empírica e racional sobre a origem das coisas, colocando a umidade como princípio único, natural e material. Logo após Tales, encontramos Anaximandro, filósofo de Mileto, também de Mileto, discípulo de Tales, escreveu um tratado intitulado Da Natureza. Para ele, o princípio originário do mundo estaria numa substância indefinida, isto é, quantitativamente infinita e qualitativamente indeterminada. Essa substância não poderia ser encontrada diretamente nas coisas particulares, nem observada nelas. Essa substância ele chama de apeiron, e seria uma substância que estaria além, acima dessas coisas. Como assim? O apeiron é uma substância que ainda não está distinta nos entes, porém impulsiona um eterno movimento desses entes, de uma luta de opostos, ocasionando a separação dos pares em oposição. Portanto, Anaximandro, diferentemente de Tales, parte de um princípio natural, mas não material. Isto é, esse princípio de Anaximandro não é encontrado diretamente nos elementos da física, mas é uma substância que dá origem a todas elas. Como? Impulsionando todo esse movimento da física, essa ordenação, numa luta de opostos que dá origem a todo esse ciclo. O apeiron é um elemento indeterminado, ilimitado e infinito. Encontramos muitas vezes representado, apesar dele não poder ser representado, nem visto, com esse símbolo aí que nós podemos perceber do infinito. Mas a grande diferença que nós devemos observar aqui para uma prova do Enem, entre outras, é que Tales
diferentemente de Anaximandro, parte de um princípio material, e Anaximandro parte de um princípio natural e não necessariamente material. Ambos naturalistas explicam a origem e ordem das coisas do mundo a partir de uma arqué unitária, porém Anaximandro parte de uma arqué não material e Tales de uma arqué material. Nosso próximo filósofo aí, Anaxímenes. Anaxímenes traz como elemento primordial o ar. O ar para ele seria um deus, um gerador de toda a physis, imenso e infinito, que sempre está em movimento. Segundo esse filósofo, a arqué que comandaria então o mundo não é algo abstrato demais, como o Apeiron de Anaximandro, nem algo palpável demais, como o princípio úmido de Tales. Para ele, o que sustenta tudo no mundo, nossa alma, todos os seres e o próprio planeta, seria exatamente o ar. Então, para ele, não faria nenhum sentido colocar outro elemento abstrato ou um elemento palpável demais que desse origem e todo sentido à organização desse cosmos, dessa physis. Então, podemos perceber que Anaximenes coloca o ar como princípio originário, mas não foge da característica principal desses filósofos pré-socráticos de Mileto. Anaxímenes coloca o ar da mesma forma que Tales coloca a água e Anaximandro coloca o Apeiron. Isto é, ambos partem de uma arqué unitária, revelando que os três são monistas. Isso é muito importante, gente, tá? Mais à frente aqui, preparei para vocês um pequeno gráfico aí, um pequeno arquétipo de como ficaria a organização de maneira sintetizada dos três. Os três aí são milésios, tá? Partem de uma arqué unitária, revelando-se monistas, isso é, de uma unidade para uma pluralidade. Tales parte de uma unidade de um princípio líquido, de um princípio úmido, que geralmente nós colocamos como a água, Anaximandro do Apeiron e Anaxímenes do ar. Então partem dessa unidade, dessa arqué, para uma pluralidade, isto é, da água para diferentes graus de condensação, de uma arqué unitária, de uma unidade baseada na água, para uma pluralidade baseada em diferentes composições, em graus de condensação dessa água. Já Anaximandro, por tratar de um princípio que não pode ser observável, não podemos trabalhar como graus de condensação desse princípio ou de densidade desse princípio. E sim, ele trabalha numa base de luta de opostos que explicaria toda essa pluralidade dessa physis. Já Anaxímenes parte de um princípio de uma unidade que é o ar para uma pluralidade desse ar que acontece a partir de distintos graus de densidade desse mesmo ar. Como, por exemplo, o fogo seria uma densidade rarefeita desse ar e assim sucessivamente, dando explicação a todo o movimento e origem da physis. Aqui então, gente, nós podemos resumir nesse pequeno desenho, né, que é tratado aí para vocês, como os três filósofos, basicamente monistas da escola de Mileto. Podemos encontrar outros também, mas esses são os mais significativos que nós vamos encontrar aí em variados vestibulares, mas principalmente no Enem, que é nosso foco. Preparamos aí um exercício com base no modelo Enem, tá? E vamos analisar de maneira bem específica. Vamos lá. A história da escola filosófica de Mileto, hoje uma cidade da Turquia, está ligada aos acontecimentos políticos na Ásia Menor entre o século 6 e 4 a.C. Depois de beneficiar-se de sua localização favorável ao comércio e de experimentar um grande desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, Mileto foi ocupada pelos persas e várias vezes destruída, o que determinou o fim da escola filosófica. No vasto mundo grego, a filosofia teve como berço a cidade de Mileto, situada na Jônia, litoral ocidental da Ásia Menor. Caracterizada por múltiplas influências culturais e por um rico comércio, a cidade de Mileto abrigou os três primeiros pensadores da história ocidental,
a quem atribuímos a denominação filósofos. Gente, primeiramente, importantíssimo observar a estrutura de uma questão do Enem. Questão do Enem, toda questão aparece um texto ou dois textos, tá, que estabelecem relação entre eles. No caso aí trazemos apenas um texto e logo após, como podemos observar, um comando. Vamos então para esse comando. Alunos, temos que prestar atenção que o comando que vai dar o direcionamento do que a pergunta, do que o texto inicial se refere. Então, bastante atenção nesse comando. O trecho em questão faz referência à Grécia Antiga, especificamente a cidade de Mileto, na região da Jônia, onde encontramos alguns grandes pensadores que impulsionaram o pensamento grego, tais como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, entre outros que contribuíram para o nascimento da filosofia. Sobre os filósofos da escola milesiana, é correto afirmar que: letra A. Tales de Mileto, ao buscar um princípio múltiplo unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial e origem de todas as coisas. Primeiramente, o comando da questão pede sobre características e o pensamento dos filósofos jônios? Não. E sim, especificamente dos filósofos de Mileto. Então, essa é a primeira item, a primeira análise que deve ser feita e devemos ficar bem atentos. Então, vamos pensar de maneira geral já para matarmos um erro aí nessa letra A. Qual é a característica central de todos os filósofos de Mileto? São monistas. Partem, então, de um princípio único, unitário, para uma pluralidade da física. Então, na letra A, podemos observar que logo no primeiro trecho diz: Tales de Mileto, ao buscar um princípio múltiplo, unificador de todos os seres. Aí nós já eliminaríamos a letra A, porque é um princípio unitário e não múltiplo. Alternativa B. Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, até aí tudo bem, propôs que não apenas a água poderia ser considerada a arqué desse mundo em si, e por isso mesmo incluiu mais um elemento, o fogo. Vamos lá, gente. Anaximandro não coloca a água como um elemento primordial, muito menos o fogo. Para começar, Anaximandro não indica nenhum elemento material como origem da arqué, como origem do mundo. E sim, um elemento natural, mas imaterial, indeterminado, que é o ápero. Então, poderemos eliminar essa alternativa também facilmente. Letra C. Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que antecederam e concluiu que o princípio de todas as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não está ao alcance dos sentidos. Não. Poderia fazer um grande sentido aí se estivesse falando de Anaximandro. Anaxímenes coloca como princípio, como um arqué originário de todas as coisas do mundo, o ar, e não algo indeterminado que não estaria ao alcance dos sentidos. Eliminando também a alternativa C. Vamos para a alternativa D. Tales é considerado o primeiro pensador a aplicar os acontecimentos recorrendo à razão, e não a causas sobrenaturais. Para ele, a água permanece a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar dos diferentes estados, sólido, líquido e gasoso. Perfeito. É colocado aí Tales como o primeiro pensador a passar, transmitir um conhecimento a partir de uma linguagem racional, não mais uma simples narrativa como da linguagem mitológica, e coloca esse princípio que dá origem a toda essa racionalidade, a todo esse esquema explicativo da física, da natureza, como a água. E é um princípio natural e não sobrenatural. Tome muito cuidado para não confundir quando Tales, tanto Tales como Anaxímenes, ao tratar de sua arqué, de seu elemento natural, ele trata com o ar divinizado desses elementos, ao tratar do ar ou ao tratar da água, no caso de Tales. Porém, devemos lembrar, não confundir, que este princípio, mesmo muitas vezes sendo com ar divinizado por algum desses filósofos, ainda se mantém um princípio
natural e não sobrenatural. Isto é, Tales e Anaxímenes trazem esse princípio divino, que era tratado nas mitologias, dentro de um princípio natural. Então, o sobrenatural, aquilo que não está mais disposto na física, é descartado apenas para explicações racionais e naturais, sendo elas materiais ou não. Já a alternativa E traz que Heráclito considera que tudo na natureza se transforma, pois todas as coisas estão em constante movimento. E, portanto, conhecer é captar a mudança contínua. Faz todo sentido a letra E se o enunciado, o comando da questão, tratasse dos filósofos jônios de maneira geral, que não é o caso. O enunciado, o comando da questão, trata dos jônios, mais especificamente dos filósofos de Mileto. Então, realmente, Heráclito traz essa luta dos opostos e a questão da constante mudança, de uma mudança contínua dessa natureza. Bem semelhante ao pensamento de Anaximandro, onde ele traz um apeiron que impulsiona as coisas e que esse movimento da natureza acontece por essa luta de opostos após esse acionamento, esse início, essa força gerada por esse apeiron. Entretanto, Heráclito não se encontra aí entre os filósofos de Mileto. E terminamos a questão, essa análise por aí, fechando com a letra D, onde Tales é considerado o primeiro pensador a explicar os acontecimentos recorrendo à razão e não a causas sobrenaturais. Para ele, a água permanece a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar dos diferentes estados sólido, líquido e gasoso. Como dito naquele nosso gráfico apresentado anteriormente, densidades diferentes do mesmo princípio da umidade água. Muito obrigado, por hoje ficamos por aqui e logo mais continuamos com outras escolas pré-socráticas. Até mais e um bom dia para vocês.